Olá, eu sou a Milena Sandra, faço parte do setor de orçamentos e hoje irei exemplificar e mostrar as diferenças e os tipos de telhados que a gente utiliza. Iniciando pelo telhado cerâmico, que é bem comum em residências. A gente instala preferencialmente em retrato, então em pé, justamente por conta do tipo de estrutura que a gente utiliza, da instalação dela. Caso a gente tenha que usar em paisagem, a gente também pode estar utilizando, mas daí a gente dobra o número de estrutura utilizada e acaba encarecendo um pouco no orçamento. Mas isso a gente também pode estar analisando. A gente sempre recomenda que tenha telhas reservas para esse tipo de telhado, justamente por ser um telhado mais antigo e mais frágil, normalmente ele quebra com bastante facilidade. Então, para que não tenhamos problemas com futuras goteiras, futuras infiltrações, a gente pede que o cliente tenha essas telhas reservas para os nossos instaladores estarem fazendo a troca no momento da instalação. Então, acaba que o cliente não se sente prejudicado futuramente, A gente também tem o fibrocimento, instalamos a partir de 6 milímetros. Fibrocimento abaixo de 6 milímetros a gente não instala, justamente porque é um telhado muito fino. Então, não teria como nossos instaladores estarem subindo num telhado fazendo e colocando peso em cima deles, A gente instala tanto em paisagem quanto em retrato, dependendo do tipo de caibro. Por exemplo, se abaixo do fibrocimento tiver caibro de madeira, a gente normalmente utiliza em retrato. Se for de concreto, a gente utiliza em paisagem. Mas isso tudo também pode ser ajustado com a gente dobrando ou reduzindo o número de estruturas. Se porventura tivermos um telhado fibrocimento com caibro de madeira, mas precisarmos utilizarmos em paisagem, a gente pode estar dobrando o número de estrutura e fazendo em paisagem também. Metálico trapezoidal é o tipo de estrutura mais barata que a gente tem para telhado. A instalação tem que ser obrigatoriamente em paisagem, por conta do tipo de estrutura que a gente utiliza, Como eu disse, é uma das estruturas mais baratas, então muitos representantes franqueados acabam recomendando o cliente realizar a troca do telhado para justamente baratear a estrutura que a gente vai utilizar. A diferença é bem grande, dá uma diferença bem grande, principalmente quando o orçamento é mais caro. Então, a gente sempre faz esse estudo e essa análise também. Metálico ondulado, ele tem essas voltinhas, E ele, ao contrário do trapezoidal, ele é uma das estruturas mais caras que a gente tem. A gente preferencialmente também utiliza ele em retrato, mas como nos casos anteriores, a gente pode estar fazendo análise do estudo das estruturas e a gente pode estar utilizando ele em paisagem também, mas é uma das estruturas mais caras que a gente tem atualmente. E também fizemos orçamentos com estrutura para solo e estacionamento. Solo e estacionamento são as estruturas mais caras que a gente tem, justamente por toda a mão de obra e a estrutura que a gente precisa levantar por conta desse sistema, Aqui a gente tem o exemplo da Unifique, uma das maiores usinas que a Projetos de Solar já fez, já instalou. A gente fez, então, estrutura solo, mas para a estrutura de solo a gente precisa de umas especificações técnicas, por exemplo, o terreno que o cliente vai utilizar, aqui no caso foi feito todo um estudo de sombreamento também. No caso, a gente vai comentar sobre esse estudo de sombreamento no software que a gente utiliza em vídeos posteriores. Então, a gente faz toda essa análise para todos esses tipos de telhados. A gente também faz análise de sombreamento e de estrutura. Então, a gente analisa como que vai ficar esses painéis em cima desse telhado, A gente não faz a análise somente da estrutura do cliente, do telhado do cliente. Por exemplo, se esse telhado fibrocimento ou se esse telhado metálico trapezoidal vai suportar aquela quantidade X de painéis. Então, a gente sempre recomenda que o cliente faça esse estudo para que a gente não tenha problemas futuros, Caso vocês sempre tenham alguma dúvida referente ao tipo de telhado do cliente, que suporte vocês vão utilizar, que suporte nossos instaladores estarão utilizando, a gente sempre pode contar com vocês também sempre podem contar com a gente. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, podem estar falando comigo. A gente vai estar auxiliando vocês em toda essa questão de estruturas e que tipo de telhado o cliente tem, que tipo de estrutura a gente vai utilizar, como que é melhor essa estrutura, se é em retrato, se é em paisagem, a gente vai estar dando essas dicas para vocês também. Então, podem sempre estar contando com a gente, qualquer dúvida é só nos chamar. Tchau, tchau, até mais!